Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. E estamos aqui para mais uma live, mais um webinar da nossa série do Impacta Game Hour. Eu sou o professor Alan Carvalho, coordenador do curso de graduação em Jogos Digitais aqui da Faculdade Impacta. E a nossa programação hoje continua com jogos na área acadêmica. Você já pensou em dar aula? Para isso, nós vamos ter aqui a Amanda Brito, que é mestrando em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, mestre em Educação Profissional, pós-graduada em Jogos Digitais, graduada em Sistemas para a Internet e professora do nosso curso de Jogos Digitais. Eu também participarei aqui na qualidade de convidado, tá? Agradeço aqui o convite da professora Amanda, já vou trazer aqui para frente. E é isso, gente, vai ser uma hora aqui nós trocando ideias sobre essa possibilidade bastante interessante que é a carreira acadêmica. No final, eu vou colocar algumas informações para vocês sobre como obter o seu certificado de participação. Então, fique aí, fique até o fim para não perder isso, tá bom? Então, professora Amanda, obrigado aqui pela disponibilidade, pela presença, obrigado também pelo convite aqui. É um tema que eu gosto bastante e espero poder contribuir de alguma forma. Imagina, Alan, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje a gente vai acabar fugindo um pouquinho aí da nossa temática de desenvolvimento de jogos em si, né? Para a gente conseguir falar um pouquinho dessa outra possível atuação no universo dos games, que envolve a área acadêmica e também a pesquisa. Então, para a gente começar a entender, né, o porquê que a gente está falando disso, primeiro a gente sabe que é muito importante, né, que os estudantes, não só dos jogos digitais como de outras áreas, eles pensem em como é que vai ser a atuação deles depois que estiverem formados, o que é algo muito comum, né? E aí, na área de jogos, a gente tem ali diversas funções que são sempre muito citadas, né? Como um programador, game designer, o audio designer, animador, um gestor de projetos, até o profissional de testes, que a gente até comentou em outra live, né? E assim por diante. Só que será que vocês já consideraram também que existe essa possibilidade de conseguir dar prosseguimento à vida acadêmica e depois disso se tornar um pesquisador ou mesmo um professor na área de jogos? Bom, aí para a gente entender se realmente vale a pena seguir nesse segmento, chega a ser um pouquinho repetitivo a gente falar de como o mercado de games continua em expansão, né? E atraiu aí cerca de 2,7 bilhões de usuários só esse ano, 2020, figurando aí como um dos poucos setores, tá? Que cresceram ainda em meio à pandemia com uma projeção de receita que passa aí de 159 bilhões de dólares, tá? Para esse ano, isso numa projeção da Newzoo, que é uma consultoria que faz aí publicações periódicas, tá? Sobre a indústria de jogos. Isso vai representar um crescimento de 9,3%, mesmo diante do nosso cenário de crise por conta da pandemia. E aí, falando aqui em Brasil, né? Se você entrar lá no site do EMEC, né? Que é o MEC eletrônico, fizer uma busca, você consegue localizar mais de 100 cursos cadastrados na área de jogos, tá? Jogos digitais, né? Ou design de games, ofertados no ensino superior brasileiro. E isso sem levar em conta outros níveis, né? Outros tipos de cursos de curta duração, escolas, né? O nível técnico e assim por diante. Então, vocês já estão, acho que, percebendo onde é que eu estou querendo chegar. Então, certamente que essa formação, né, de desenvolvimento de jogos, ela vai continuar atrativa, ainda mais com esse crescimento, né, que está aí constante do mercado de jogos. E aí, com toda essa busca, quem é que vai lecionar e formar esses futuros desenvolvedores de jogos? Então, se a sua lanterninha do interesse acendeu agora,
Já aviso que você está na live certa. E para a gente entender melhor esse lance de dar aula em cursos de jogos, eu e o Alan, a gente vai começar apresentando para vocês como é que foi a nossa trajetória até o momento, para a gente chegar a unir aí a nossa vida acadêmica com a área de jogos. Gostaria de começar, Alan? Não, pode começar você. Maravilha. Então, boa noite, André, que está aí com a gente. Obrigada pela sua presença. Então, eu vou explicar para vocês como é que foi que eu consegui chegar aqui a ser uma docente, né, num curso de jogos. A minha formação é um tanto incomum, tá? Então, quando eu falo que eu fiz TI, as pessoas costumam se assustar um pouco, até porque eu não cheguei a praticar de fato, né, no mercado de TI. Mas então, assim, na verdade, minha formação, meu curso inicial nem foi em TI, era em farmácia. E aí eu vi que, quando estava lá no terceiro ano, eu vi que não era um mercado, assim, muito receptivo, que eu não ia gostar de atuar definitivamente na área. E voltei para a área de TI, e na verdade eu já tinha interesse nessa área, e me formei em sistemas para a internet. De sistemas para a internet, como eu já frequentava eventos, sempre gostei muito de jogos, isso como jogadora mesmo, acabei fazendo uma pós em jogos digitais. E aí, depois dessa pós, acabei me interessando por dar continuidade, tá, a esses estudos e pesquisas, e aí eu tive contato com o mestrado de educação profissional que estava começando lá no Centro Paula Souza. Então, acabei me interessando, entrei lá no mestrado, e aí, para conseguir amarrar o meu conhecimento prévio com o mestrado, eu justamente fui trabalhar a temática da utilização dos jogos dentro da educação, ou seja, os jogos como fator motivacional dentro da educação. Então, aqui a gente começa a perceber que não existe uma linha reta, tá, na sua formação. Você pode ser de qualquer área e depois você pode ir amarrando essas áreas, né, de diferentes interesses, e com isso você consegue construir pesquisas mais inovadoras, pesquisas ali que enxergam pontos que ainda não estavam se tocando, tá? Então não tem problema, você não precisa ser formado em jogos, fazer pós em jogos, depois um mestrado em jogos, tudo ali bonitinho e redondo. Você pode ser da área de saúde, você pode ser formado em química, em matemática, né? Qualquer área. E depois, mesmo na área corporativa, tudo ali consegue se encaixar conforme o seu interesse. Então, agora acho que é com o Alan. Tá bom. Pô, bacana, bacana essa história, né? Quer dizer, você começou numa área e aí você mudou porque falou, pô, não é isso aqui que eu quero bem, né? Perspectiva profissional. E é bacana isso da questão das áreas, né? Então você não precisa se formar e seguir em uma única área, né? Acho que você pode mudar de interesse, você pode encontrar oportunidades em cursos diferentes, né? Enquanto você foi fazer o mestrado no Centro Paula Souza, então você aí juntou os jogos com a tua experiência, isso que é bacana, né, nessa carreira. Uhum. Tá? Bom, a Até minha porque formação... você nem sabe, às vezes, né, o que você quer fazer quando você entra na faculdade. Exato, exato. É bem comum, né? A gente entra na faculdade, às vezes não tem essa noção, né? Minha Exatamente. formação começou no final da oitava série. Olha. Já faz um tempinho. Eu tinha um amigo na escola que ele começou a fazer cursos de computação, né? E aí um dia ele chegou para mim e falou, eu estou fazendo curso de computação. Eu, que legal, o que é isso? Né? E aí ele me levou para ver e eu comecei a fazer cursos também, né? E logo no meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar com tecnologia da informação. Então, quando eu estava lá na oitava série, nós tínhamos, assim, não vou dizer todos os alunos, mas muitos alunos queriam ir para o ensino técnico, né? Que era uma perspectiva de você ter uma profissão já naquele momento. E como eu me identifiquei bastante com a computação, um negócio que eu gostei muito, e eu comecei a trabalhar com isso, eu fui fazer o colegial técnico. Então, eu sou técnico em processamento de dados, que é um curso que nem existe mais, né? Naquela época não tinha tantos cursos assim.
Hoje tem um monte de cursos técnicos em várias áreas, e mesmo na área de tecnologia da informação tem muita coisa, né? Tem até um técnico em jogos, né? Mas na época não havia, então eu fiz técnico em processamento de dados. E aí eu fui complementando a minha formação no colégio com a experiência profissional. Então, eu comecei a adquirir experiência profissional já na época do colegial, né? Chamava colegial, hoje é ensino médio. É. E aí, quando eu terminei o colégio, eu não entrei na faculdade direto. Eu ainda fiquei trabalhando mais alguns anos na área de TI mesmo. Assim, eu só fui entrar na graduação, eu já trabalhava em tecnologia fazia quase 10 anos. E aí eu tive uma certeza muito maior de que faculdade eu queria fazer. Né? Então, falei, legal. Aí eu fui fazer tecnologia em processamento de dados, que também era o que existia na época. Né? Existia tecnologia em processamento de dados e existia ciência da computação. Eram os dois cursos que havia na área de TI. Né? Também existia o curso de administração, com ênfase em análise de sistemas, mas eu não queria fazer administração. E tinha matemática com ênfase em informática, mas eu também não queria fazer faculdade de matemática, eu queria fazer faculdade de informática mesmo. Então aí eu fiz a graduação e terminei a graduação e continuei trabalhando com tecnologia e tal, até que surgiu a oportunidade de eu começar a lecionar. Aí eu vi a importância de eu fazer uma pós-graduação. Uma pós-graduação lato sensu ainda, né? Especialização. Né? Eu já tinha uma boa experiência de sala de aula, porque eu já trabalhava com treinamento desde 89, e eu comecei a lecionar na graduação em 2001, então, quer dizer, 89, 99 dá 10 anos, quer dizer, 12 anos no treinamento, e aí eu entrei para ser professor da graduação. E aí eu fui fazer a especialização. Eu fiz uma especialização em docência do ensino superior. Porque qual foi a minha lógica? Bom, eu vou trabalhar como professor na graduação. Então, eu preciso entender a respeito da docência na graduação. Aí eu fui fazer essa pós. Fiz a pós e no meio tempo eu entrei no mestrado. Inclusive lá no Centro Paula Souza. Fui da primeira turma do mestrado do Centro Paula Souza. Olha. Isso. Só que na época era mestrado em tecnologia. Né? Depois eles mudaram e aí agora tem 2 mestrados, né? Isso. Então, antes era um mestrado e aí você escolhia a sua área de concentração, né? Aí eles dividiram depois. Agora tem um mestrado acho que são 2 ou 3 agora. Um é sistemas produtivos, que pega tudo de engenharia, né? As engenharias no geral, e o outro de educação. Educação, isso. Tá? Então, aí eu fiz o mestrado. Enquanto eu estava terminando o lato sensu, eu fiz o mestrado. Eu demorei para terminar essa especialização. Demorei bastante. E aí, terminei o mestrado. Passou mais um tempinho, eu fiz outra especialização em jogos digitais. E agora estou terminando outra especialização em marketing digital. Bacana. Então, quer dizer, também tem uma diversidade aí na formação, né? Acho que é interessante citar também que, além de docente, você ainda tem uma outra atribuição que é de coordenação, que ainda é um cargo mais administrativo dentro dessa área acadêmica, né, Alan? Isso. Que é um outro caminho também. Exatamente, é um outro caminho. Lá em 2001, quando eu comecei a lecionar, lá na Universidade em Morumbi, né? Eu comecei a lecionar no curso chamava Criação e Desenvolvimento de Websites. Né? Então, era um curso de 2 anos de duração e se prestava a formar profissionais para web design e desenvolvimento, né? O foco era mais nessas 2 linhas mesmo,
Era o design Uhum. e desenvolvimento, né? E ali, logo no final do primeiro semestre que eu trabalhei lá, me convidaram para coordenar o curso. E o pessoal percebeu que me envolvia bastante em as questões do curso, né, em si. Uhum. Eu não ficava só nas disciplinas que eu ministrava e tal. E aí o diretor me falou: você não quer coordenar o curso, não? Aí eu falei: meu, eu nunca coordenei curso. Aí ele falou: mas ninguém nasceu sabendo. Bom, então tá bom, né? Eu falei: se eu puder, se não der certo a coordenação, eu posso ficar na sala de aula de novo? Pode. Eu falei: então tá bom, né? Aí, pronto. Então, aí eu comecei a coordenar cursos lá em 2001 também. E Olha que bacana. a coordenação de curso ela tem uma parte administrativa, ela tem uma parte pedagógica, ela tem uma parte de mercado. Uhum. O coordenador tem que fazer uma conexão com várias áreas dentro da instituição e olhar para fora também, né? Então, a gente tem que ficar sempre olhando para fora para ver o que está acontecendo e tentar trazer, na medida do possível, para os cursos. É uma atuação bastante dinâmica também, né? É bastante. Bastante, tanto que eu parei de fazer outras coisas que eu fazia. Uhum. Aí, nesse meio tempo, também surgiu a oportunidade de eu me tornar avaliador de cursos do MEC. Então, eu sou avaliador de cursos de graduação pelo MEC. E o que eu faço hoje é isso: é a coordenação, é um pouquinho de sala de aula, porque a coordenação toma muito tempo, então não dá para a gente Uhum. lecionar tanto assim. E quando aparece, porque é um trabalho sob demanda, as avaliações de cursos. Muita coisa. É, E uma questão que eu achei interessante no que você apresentou, Alan, é que antes existia, de certa forma, uma escassez, né, nessa variedade de cursos de tecnologia. E sim, agora é o contrário, a gente tem tantas, né, tantos sim, nomes, sim. tantos cursos com tantas ênfases diferentes, que eu acho que o estudante pode ficar até confuso. É, Então, outro dia, uma estudante me perguntou: olha, professora Amanda, se eu resolvesse, de repente, é, depois da aula, como você faz, será que eu poderia? Porque eu vim de uma área de design, só que eu também agora estou interessada em fazer o curso de jogos. Aí ela disse que estava meio perdida. Eu falei, olha, você está no caminho certo, né? Totalmente possível, né, que você sendo da área de design e tendo esse interesse por jogos, depois você vai atuar na parte acadêmica também, vai dar aulas, né? Só que sim, aí o que que acontece? O meu conselho, né, para esse percurso acadêmico se consolidar, no mínimo você vai ter que ter uma pós, uma especialização. E o mestrado é altamente recomendado, né? sim. Por quê? Porque a pós, né, especialização, que em geral tem duração de 1 ano, não sei se tem alguma que dure mais, a especialização ela é muito mais assim como uma atualização rápida para o mercado. Às vezes você já está atuando com aquilo, já tem conhecimento, você se atualiza, você pega alguns tópicos, né? Mas a especialização, ela talvez já pressuponha que você tem um entendimento ou pensamento científico. Em geral, ela não te passa isso, né, de uma forma tão forte, ou tão didática quanto o mestrado. Já no mestrado é onde você vai aprender a fazer pesquisa, né? Você vai aprender de fato a se tornar um pesquisador. O que assim, na verdade, a gente deveria aprender isso na faculdade. Só que aqui no Brasil, a gente acaba aprendendo no mestrado, tá? Definitivamente no mestrado. Então, obviamente que temos aí universidades e universidades, mas a gente não tem muito esse apelo acadêmico nas nossas universidades. Então, a gente acaba deixando isso para ter esse conhecimento, né, de forma mais aprofundada no mestrado. Sim. Então, dentre os percursos possíveis, que são muitos, né? Até o André tá falando que ele é da área de prendas domésticas. Não tem problema, a qualquer momento ele pode dar continuidade, fazer outros O André, cursos o André é e um juntar zoeiro. o útil ao agradável aí. O André é um Porque zoeiro. os jogos, de repente, também podem ajudar você na sua organização doméstica. É totalmente possível gamificar, hein? Até Sim. acho que já existe algum curso nesse sentido. Uhum. Não sei se você queria comentar algo também, Alan, nesse Não, sentido? o André é um zoeiro. Ele não vai na dele, não, viu?
Prendas domésticas. Eu vou te pegar depois, viu, meu amigo? Você vai ver, eu vou te encontrar aí daqui a pouco, você vai ver o que é prendas domésticas. Vou te dar uma panelada na cabeça, viu? Você vai ver. O André é gente boa pra caramba aí. Mas é isso mesmo, você tem muita possibilidade hoje, né? Você pegar o catálogo de cursos de tecnologia do MEC, nossa, na área no eixo de informação e comunicação, tem vários cursos ali. É o que eu até sempre digo para os alunos. É uma pena que na minha época não tinha esse monte de cursos, porque por um lado é ruim, por outro é bom. É bom, porque eu não ia saber o que fazer. Porque eu gostava de bastantes coisas na área de tecnologia, né? Então, pô, se tinha sistemas para internet, que foi o que você fez, jogos digitais, banco de dados, análise e desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, defesa cibernética, gestão de TI. Nossa, então, assim, um monte de sistemas embarcados, que é um curso mais novo, Ciências de dados também agora, né? dados, quer dizer, tá muito interessante, né? A oferta tá muito interessante, porque o curso de tecnologia, ele vem de acordo com o mundo do trabalho, né? Ele está intimamente ligado ao mundo do trabalho. Então, conforme as ocupações vão surgindo e a demanda por formação então surge, cria-se o curso, né? O catálogo ele passa por uma renovação periódica. A última, se não me falha a memória, foi em 2016. Foi em 2016, a última publicação foi em 2016. Eu fiz parte da comissão que esteve em Brasília para fazer a atualização dos cursos de informação e comunicação. Então, foi um trabalho bem pesado, inclusive, lá de uma semana, para rever todos os cursos e analisar propostas de cursos novos que apareceram, ideias, né? E aí apareceu, e aí veio essa atualização de 2016. E daqui a pouco vai ter outra atualização, né? Porque, por exemplo, ciência de dados é um curso que não está no catálogo. O Marcos está perguntando aqui se eles são cursos livres. Não, eles são cursos de graduação. Os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação. Hoje você tem 3 tipos de curso de graduação no Brasil. Você tem o bacharelado, que é o mais tradicional, né? Quando você fala de áreas do conhecimento, como administração, direito, engenharias, medicina, okay? Economia, ciências contábeis, design, né? Então, você está falando de uma área do conhecimento. Você tem as licenciaturas, que são cursos voltados para a formação de professores, principalmente para o ensino fundamental e médio, né? Aí você tem a pedagogia, por exemplo, que é para uma parte do ensino fundamental, e aí você tem as licenciaturas em matemática, em português, em inglês, etc, etc. E você tem os cursos de tecnologia, que são esses que eles não estão dentro de uma área do conhecimento, né? Se nós pegarmos o nosso curso de jogos digitais aqui da Impacta, você tem uma conexão, claro, com a computação, porque está falando de jogo digital e roda num computador. Não importa se esse computador é um PC, ou se é um celular, ou se é um console de videogame, ou se é um computador embutido numa geladeira, mas é um computador. Então, sim, a computação é necessária, mas o design é outra área, a psicologia é outra área, o direito é outra área, o marketing é outra área, e tudo isso está conectado dentro do curso. Então, ele é um curso que não é da área de computação, né? O Marcos aqui está perguntando também sobre a duração, né? A duração do curso, ela é mais uma decisão da instituição do que propriamente uma obrigação.
Quer dizer, você tem alguns cursos que tem uma definição sobre isso, né? Mas você tem uma carga horária mínima e a partir dessa carga horária mínima você pode trabalhar em cima. Quer dizer, se eu pegar no caso do curso de jogos, carga horária mínima é 2.000 horas. Então, se o curso tiver 2.000 horas pelo menos, ele está de acordo com o catálogo, então está tudo bem. Mas ele pode ter 2.500, pode ter 3.000 horas. Né? Isso não é uma questão do tipo de curso de ser de duração mais curta ou mais longa. Né? E também acho importante desmistificar essa ideia de que o bacharelado, ele teria uma formação melhor do que o curso superior de tecnologia. Uma coisa que não tem nada a ver. Uhum. E eu costumo usar o curso de ciência da computação como exemplo. Se você fizer um curso de ciência da computação, talvez você tenha, dependendo da sua instituição, alguma disciplina de criação de jogos. E aí, quando você fala no curso de jogos, você tem um curso inteiro falando disso. Aí eu pergunto, que formação é mais apropriada para quem quer desenvolver jogos? Aonde que você vê mais sobre o assunto? Aonde que você estuda mais sobre o assunto? Então, o curso de ciência da computação dura 4 anos. Um de jogos digitais, na Impacta, dura 2 anos e meio. Tem curso que dura 2. Então, não é a duração do curso, é o que se estuda nele. Né? Exatamente. E às vezes uma preocupação que é real, porque a gente tem o nosso cotidiano, né? E cada um tem suas dificuldades, eu preciso me formar rápido para atuar no mercado. E o Exato. tecnólogo é isso, né? Enquanto um curso, né, de bacharelado, em geral, ele tem um enfoque mais teórico, ele vai abusar um pouco mais ali de teoria, né? O tecnólogo, ele já vai tentar te trazer mais para a prática. Claro que ele vai te dar ali o suporte da teoria, mas ele vai focar em te formar ali para mercado, para você já sair atuando, o que é excelente, né? São propostas totalmente diferentes, não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Então, assim, eu optei por sistemas para a internet na época, porque eu já tinha vindo de um terceiro ano de farmácia que eu não concluí, e eu estava com pressa, sabe? Eu falava, poxa, quero me formar rápido. Eu já tinha iniciado anteriormente um técnico em análise e programação e desenvolvimento de sistemas, mas também não tinha concluído. Falei, olha, já tenho a base. Vou entrar nesse curso, que é um tecnólogo, vou ter meu diploma de graduação e depois eu já estou livre para atuar. E aí, depois disso, acabou vindo a pós, né? A pós, se for especialização, normalmente a duração é de 1 ano, e o mestrado, em geral, 2 anos. Então, é um curso, assim, que, embora não vou falar que é fácil, porque não é, mas é um curso rápido, que dá para você fazer mesmo enquanto você está trabalhando, porque o mestrado não vai te consumir ali a semana inteira de ir até lá, né? Mas, em geral, 1, 2 vezes por semana você vai ter que ir para assistir e acompanhar as aulas, e o resto é um trabalho que você coordena o seu tempo para ir desenvolvendo seu projeto, né? E realizando as leituras. Então, assim, o mestrado ele também é muito adequado para quem já está no seu movimento ali, na sua trajetória profissional, mas quer continuar crescendo, quer continuar estudando. Exato. E aí tem um ponto interessante, só para já inserir aqui, Alan, que é, mas será que então, se eu for para essa área acadêmica, eu vou dar aula, então só vou fazer mestrado se eu quiser dar aula? Não, né? Pelo contrário, existe a pesquisa, tá? Então, se você vai para um mestrado, você vai se tornar um pesquisador, né? Você vai ter mais proficiência em pesquisa. E qual que é a diferença, né? Quer dizer que todo docente é pesquisador e todo pesquisador vai ser docente? São coisas separadas. Em geral, o docente acaba tendo ali uma obrigação de ser pesquisador, porque ele está sempre desenvolvendo novos estudos, mas nem sempre com a mesma intensidade, né, com a mesma dedicação que o pesquisador. Então, o Exato. pesquisador, ele pode desenvolver novos produtos, ele pode trazer novas ideias, novos insights para o mercado, e aí que é legal, porque de acordo com a sua área, você pegar jogos se encaixam em qualquer área. Então, você vai para a área de saúde, jogos têm utilidade. Você vai para a área de psicologia, de treinamento, de simulação, do exército, na área corporativa, né? Jogos vai ter um espacinho em qualquer uma dessas áreas. Sim. Mas o jogo, ele só vai ser eficiente, né?
né? A proposta dele só vai servir se tiver esse trabalho de pesquisa por trás que justifique a utilização desse jogo e como que ele vai ser utilizado, né? Então, tecnologia a gente tem diversos, jogos a gente tem diversos, mas eles têm os seus próprios objetivos. Então, quando você se torna um pesquisador, você está ali tentando desenvolver algo novo, ou mesmo reforçar ou trazer novos recursos para quem vai desenvolver o jogo. Então, a gente tem ali a frente de desenvolvimento, à frente de quem está formando esses desenvolvedores e à frente de quem está criando esses recursos para o desenvolvimento, que são áreas totalmente importantes que vão se juntar lá na frente, tá? Sim. Não, sem dúvida. Inclusive, a pesquisa tem esse lado do desenvolvimento de tecnologias, de metodologias, né? Que é algo que a gente, às vezes, não percebe tanto assim, olhando para o meio profissional, né? E também de levantar questões, né? De levantar questões, quer dizer, você pensar, por exemplo, qual que é a conexão entre a indumentária dos personagens de um determinado jogo com a moda da época que esse jogo retrata. Olha que coisa, né? Você fala, como assim? Né? E tem pesquisa feita sobre isso. Aí você fala, mas qual que é a relevância? A relevância é justamente essa. Quer dizer, até que ponto esse jogo, retratando uma determinada época, até que ponto ele é fiel à indumentária, às vezes à linguagem, né? Você estudou bastante, né? Estuda, literatura e tal, então, poxa, até que ponto? Eu vou fazer um jogo, sei lá, ambientado no período barroco aqui do Brasil, tá? Da literatura, não sei o quê. Então, que linguagem que eu tenho que utilizar? Você tem um trabalho de pesquisa por trás disso, né? E eu até queria mostrar aqui para vocês o site do SB Games, que assim é o principal simpósio brasileiro acadêmico do setor, né? Então, você tem muita coisa lá. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês e vou colocar aqui o endereço. Quem quiser depois visitar aí e tal, né? sbgames.org. Então você vai ter aqui, ó, SB Games 2020, que vai ser 100% online, tá? De 7 a 10 de novembro. E se você olhar aqui para as edições anteriores, vamos ver se ele carrega aqui, ó, você tem aqui, ó, SB Games 2019, 2018 e tal, cada ano numa cidade, né? Então você tem aqui desde o SB Games 2004, né? E aí você encontra aqui, vamos pegar aqui os anais. O que são os anais? É a publicação de todos os artigos do SB Games. E às vezes você tem aqui trabalhos, ó, artes e design, computação, cultura, educação, indústria, workshop de games e saúde. Ó, a Amanda estava falando, games na saúde. Tá? Tem uma parte do SB Games só dedicada a isso. Concurso de teses e dissertações. Tem o Games na graduação, tem os tutoriais. E olha aqui, ó, artes e design. Se você olhar para os títulos dos artigos, você começa a ver uma variedade bastante interessante, ó. Psicologia, jogos como forma de preservação do patrimônio cultural, né? Aí você tem aqui um outro sobre design de games, né? Gamificação, ó, uma proposta gamificada para a saúde dos cães e seus donos. Olha que interessante. Tá? Então, você olha para isso aqui, você fala, mas eu vou pesquisar sobre o quê? E aqui eu estou mostrando só uma trilha. Olha só, quantos artigos de uma trilha. Aí você vai para a trilha de computação, também, olha, bastantes trabalhos, né? Parte de arquitetura da computação, né? GPU. Olha aqui, investigando emoção nas faces e nos avatares dos jogos. Quer dizer, olha aí onde está indo a pesquisa da computação, né? E assim vai. Machine learning, né? Nos jogos,
Ó, também vários e vários artigos aqui. E assim vai, ó. Cultura, né? Cultura, educação. Ó, um aplicativo para auxiliar a aprendizagem de crianças com autismo. Quer dizer, um jogo, tá? Para auxiliar a aprendizagem de crianças com autismo, né? Então, também, ó, várias pesquisas na área de educação e jogos. Indústria. Ó, olha só que legal, o cara falando de crowdfunding aqui. Tá? Pô, eu não tenho nenhuma informação sobre crowdfunding. Olha aqui a pesquisa. O outro aqui falando sobre loot boxes, dificuldades organizacionais de empresas indie. Ah, você quer abrir uma empresa. Olha aqui, dificuldades organizacionais de empresas indie. Então, você tem aqui trabalhos que servem para o setor produtivo também. Quer dizer, você tem uma via dupla. Você tem o pessoal utilizando coisas do setor produtivo, mas também devolvendo. Né? Uhum. Desenvolvimento ágil, Scrum. Né? Ó, soluções para problemas contratuais e cotidianos entre empresas. Quer dizer, aqui na área do direito. Né? Então, veja, é uma variedade bastante grande de trabalhos que te abrem muitas possibilidades. Eu indico fortemente para quem quiser se atualizar em relação a vários temas, e aqui eu estou mostrando de um ano só, né? Porque só de 2019, tem 2018, 2017, 2016 e assim por diante. Né? Tem até aqui ó, o fórum de ensino, também, para quem se interessa pelo assunto que nós estamos tratando aqui, ó, fórum de ensino de jogos. Então, aqui a gente discute o ensino de jogos. Muito bacana. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui um professor que foi para o exterior para pesquisar como é que é a área de jogos, tá? Em outros países. Aí, ó, mesa redonda, instituições de ensino e empresas, uma articulação necessária com professores, profissionais de várias empresas, iniciativas de empreendedorismo nos cursos, práticas de ensino e avaliação. Então, tem várias discussões a respeito do ensino de jogos, quer dizer, essa parte acadêmica que está sendo discutida aqui hoje. Né? E também teve em outros anos. Esse ano também vai ter o Fórum de Ensino de Jogos Digitais. Quer dizer, tem um material muito farto para quem quer entrar nessa área de pesquisa. E é interessante você saber que essa pesquisa pode ser útil para empresas, especialmente a parte da indústria, mas não só ela, okay? Parte de design e as outras também. Então, acho que seria legal mostrar isso aqui, porque às vezes o pessoal acha que não existe pesquisa. Ah, mas só tem coisa estrangeira? Não, tem bastante no Brasil. E vários mestrados e doutorados em várias áreas. Você vê, a Amanda fez o dela. O dela foi uma pesquisa em jogos. Né? Então, foi uma pesquisa em jogos. Quer dizer, mas eu não tenho mestrado em jogos. Até existe hoje, acho que tem 1, 2 aí no Brasil. Tá? Mas você não precisa fazer um mestrado em jogos. Exatamente. Você pode fazer um mestrado em educação, você pode fazer um mestrado em psicologia, você pode fazer um mestrado em computação, você pode fazer um mestrado em design, em direito. E aí, lá dentro, você vai desenvolver a tua pesquisa em games. Essa área com os games, que foi o que a Amanda fez. Exatamente. Dela, né? Até o André estava perguntando os mestrados que a gente recomenda. Vai depender muito da sua vocação, né, do seu interesse. Acho que a primeira coisa que você precisa definir é se você tem uma pergunta, uma questão, né, que você gostaria de ver resolvida, porque essa é a base, né, da pesquisa, e depois disso, qual é a área que te interessa. Então, vamos supor que você é fascinado por psicologia e por jogos. E aí você quer juntar essas duas temáticas. Poxa, como é que jogos entram nessa área de psicologia? Será que os jogos eles podem ser usados de repente
como um recurso contra a depressão, né? Não sei. Então, aí vai muito dos seus interesses prévios, daquilo que você já tinha conhecimento. Às vezes, um evento que você frequentou te deu uma ideia, te trouxe uma luz, uma tendência. Então, olha, não, realmente não existe um único caminho recomendado. O que você Exato. precisa ter é o interesse. Esse sim, tem que estar aí já desde o começo. E aí, já entrando na questão do Rodrigo Torres, que se encaixa também, ele fala que depois do curso da Impacta, quais cursos ou caminhos a gente indicaria para dar aula, se para dar aula em faculdade ou outros cursos, e se com apenas a pós já consegue dar as aulas. Rodrigo, sim, com a pós você consegue dar aula, só que aí algumas faculdades vão até te incentivar a depois dar prosseguimento ao mestrado, tá? Até porque existem porcentagens, né? Então, em geral, tem uma porcentagem ali que vai ter o doutorado, uma porcentagem com mestrado e uma porcentagem com a pós. Então, é sempre recomendado que você, para dar aula em faculdade, né, em nível superior, que você tenha mesmo um mestrado. Agora, obrigatório não é, tá? A não ser que você queira dar aula também em mestrados ou doutorados, aí você já tem que ter o nível acima, tá? Por exemplo, para dar aula no mestrado, você tem que ser doutor, para dar aula no doutorado, já ter, de repente, um pós-doc, tá? O pós-doutorado. Aí vai muito do seu interesse de entrar nesse segmento, mas você pode dar aula em escolas, pode dar aula para crianças, você pode dar aula em cursos técnicos, e aí, nesses casos, varia muito conforme a escola. Então, às vezes, só o fato de você mandar super bem num Photoshop ou numa edição de animação, tudo, você já vai conseguir lecionar numa escola que tem alguns cursos focados no desenvolvimento, tá? E então é isso que você tem que avaliar. Às vezes, para começar, para você sentir se você gosta de dar aula, compensa você dar aula numa escola, né? Tem essas escolas de bairro que ofertam alguns cursos, às vezes curso rápido de Photoshop, um curso de Unity, algum curso assim, né, de curta duração, e aí você já começa a sentir o que que é dar aula, né? Claro que públicos variam muito, né? Você tem que o público da faculdade, em geral, você vai estar lidando com os jovens adultos e os adultos, né? Então, ali, quando você está lidando com adolescente, é diferente, mas assim, a sensação de dar aula, de estar passando conhecimento, e de saber se você tem a vocação para aquilo, isso você já consegue perceber. Às vezes, até numa palestra, tá? Se você pega um dia num evento e dá uma palestra sobre um assunto, você já sente se você gosta desse envolvimento, de transmitir o seu conhecimento e desse contato, né, com quem está te ouvindo. Então, isso é muito legal. Você não precisa necessariamente já ter essa formação para começar a praticar a sua didática. Eu acho até que, inclusive, você pode gravar cursos em vídeo, tá? Como um teste inicial, colocar num canal no YouTube, às vezes até cadastrar cursos, né? Nesses vários sites que a gente tem hoje, com repositórios de cursos. Você pode fazer isso também como um teste para você, para ver como é que é a recepção das pessoas em relação à sua didática, tá? Em relação ao conteúdo que você produz. Tudo isso é muito válido, viu? Isso mesmo, exatamente. A Amanda comentou dos cursos livres, né? Esses cursos de bairro, né? Que são aqueles cursos que eles não têm uma regulamentação, que eles não são submetidos ao MEC, ou ao Conselho Estadual de Educação. Você pode abrir, é uma empresa que você pode abrir, e desde que você tenha cumprido os requisitos legais, você mesmo pode criar uma escola. Você bota lá, Rodrigo Net Cursos, e você oferece os cursos, né? É uma questão de você ter licença, e aí, assim, essa licença vai depender de prefeitura e não sei o quê, para oferecer cursos, mas eles não têm uma regulamentação, eles não passam por uma inspeção do MEC, nem nada disso. E são cursos que te dão um traquejo de sala de aula muito interessante, né? Porque a dinâmica, ela às vezes é diferente da sala de aula na graduação, né? Você pega um público diversificado também, então assim, você aprende a lidar mais com as pessoas, né? Eu lembro quando eu comecei a ministrar treinamento, eu tinha no curso, tinha criança lá de 10, 11 anos, na mesma sala de aula, tá? Não tinha esse negócio de curso para adulto, curso para criança, não sei o quê. Hoje você tem.
Você tem algumas escolas que, esse aqui é curso para criança. Na época, não. Você botava todo mundo na sala de aula lá e pronto. Então, você tinha uma criança de 10, 11 anos e tinha um adulto de 50. E toda aquela entre esses dois. Quer dizer, você tem que aprender a lidar com gente. Né? Você tem que aprender a entender qual é a dúvida do menino de 10 anos, porque se você for falar, vamos fazer um curso. Aí tem um monte de coisa que a criança não vai entender. Mas ele está fazendo o curso. E aí? O que você vai fazer para ele? Virar para ele e falar, azar seu, sai fora? Você não pode fazer isso. Né? E a mesma coisa, às vezes você tem um curso que a pessoa mais velha pode ter uma dificuldade maior em entender. Cada pessoa aprende de um jeito. Né? Então, trabalhar com os cursos livres é muito interessante, que, como eu falei, te dá esse jogo de cintura de sala de aula. Né? E aí você também, como a Amanda falou, você identifica se você realmente gosta de lecionar. Porque, assim, não tem esse negócio de nascer sabendo. Né? Você foi feito para lecionar. Não, eu não acredito nisso. Tá? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Okay? Eu acho que você pode aprender muita coisa. Você pode aprender. Existem técnicas que você pode aprender. Agora, vontade, você não aprende. Você não aprende a ter vontade. Ou você vai ter vontade, ou você não vai ter. Né? Então, se você se compromete logo de cara para ser professor na faculdade, você vai ter que se comprometer no mínimo por um semestre. Você não pode virar para o coordenador do curso e falar, vou embora. Começar as aulas, um mês depois, você fala, vou embora. Tem gente que faz isso, já aconteceu. Né? O professor larga a turma no meio do caminho. Você vai fazer o quê? Você não pode amarrar o professor no pé da mesa. Né? Mas é chato, porque o compromisso do professor é de pelo menos um semestre. É um compromisso mais longo. Um curso de curta duração, às vezes, dura um dia, uma semana, um mês. Né? Às vezes é um curso dividido em módulos, aí cada professor ministra um módulo, então é uma coisa mais rápida também. Né? Então aí você pode fazer um teste, se você acha interessante ou não lecionar. Né? Então é muito, muito boa essa ideia que a Amanda deu aqui. Né? Eu também comecei nos cursos livres. Depois é que eu fui para a graduação. E uma coisa interessante dentro disso que o Alan está comentando também, por exemplo, né, a primeira vez que eu fui dar aula, primeiro que eu estava nervosa, né, a gente não sabe como é estar do lado do professor, a gente normalmente sabe o que é estar do lado do aluno, porque, né, estamos estudando desde pequenos. Estar do lado do professor é diferente, você está ali no centro das atenções, né, então é uma coisa com a qual você também tem que se acostumar. E aí você precisa criar uma dinâmica, uma interação, e cada turma vai ter uma dinâmica diferente. Então, essa análise, né, de como lidar com a turma é uma coisa que você também vai ganhando com o tempo, não é uma coisa que vem pronta, né? E aí, uma coisa que eu achava é que eu tinha que chegar lá e ser o Google. Não tenho que ter tudo aqui, vou chegar lá, vou botar um monte de conhecimento, um monte de conteúdo, porque eles querem isso. Parece que eu tinha esquecido como é que era quando eu era estudante, né? Então, assim, o estudante, às vezes, ele tá cansado, né? Principalmente uma aula que é à noite, por exemplo. Ou ele trabalhou o dia inteiro, ele tá cansado, ele vai chegar lá. Se você surrar ali de conteúdo, o coitado nem vai conseguir acompanhar. Então, às vezes a gente tem essa pressão, né? E esse entendimento de que o professor ele vai ser o repositório do conhecimento. Não, ainda mais agora que a gente tem o Google, ninguém tem a obrigação de ser repositório de conhecimento. A gente, claro, a gente tem o conhecimento, a gente aprendeu, a gente tem todo esse processo de aprendizado, mas a gente não é enciclopédia, né? Então, o nosso papel ali é muito mais de ser a base, de ser o guia para o estudante naquilo que ele quer seguir, entende? Então, você está muito mais ali na questão de você chegar, conversar, entender em que pé que está a sala, se você pode avançar com o conteúdo, se você tem que ir um pouquinho mais devagar, e aí você também
conversar muito com eles sobre os problemas que os estudantes estão enfrentando também e mostrando como que às vezes aqueles problemas do cotidiano, uma falta de oportunidade, você de repente encontra um gancho com a sua própria aula, com o seu conteúdo e fala, ó, tá vendo isso que você falou? Se você pegar aqui, ó, dá para a gente juntar, dá para você pensar nessa possibilidade lá na frente. Então, isso que eu acho que assim acaba deixando a aula mais dinâmica e faz assim cria assim a graça de dar aula, né? Você chega lá e, pô, eu tenho um conteúdo aqui, tá aqui, pronto, para vocês. Não é isso, a da aula vai além disso, tá? E em questão também do que o Alan estava falando, eu posso dar aula, né? Ou parar de dar aula no momento que eu quiser. Olha, isso vai depender, esse momento que quiser é relativo, né? Então, se você finalizou o seu período de aula e É. você está cansado, não quer mais, aí sim, você decide não continuar. Agora, no meio da responsabilidade que você assumiu, né, com uma turma, poxa, você vai estar causando um prejuízo imenso, porque as pessoas ali, elas estão contando com a sua figura para dar prosseguimento à formação delas, né? E aí essas pessoas, elas vão ficar ali perdidas no meio de um semestre, em geral é muito difícil conseguir um professor no meio do semestre, porque todos, né, são alocados ou no começo ou no meio do semestre ou no final, enfim, conforme os calendários de aula. E aí você vai ficar com uma turma que vai ficar sem aula, que vai ficar perdida, que vai depois ter um déficit de conteúdo para dar continuidade. Então, assim, é entender a responsabilidade dessa figura como docente. Você vai estar lidando com pessoas que têm problemas, com pessoas que estão animadas, às vezes que estão depressivas, e você, como professora, às vezes serve de amparo para tudo isso. Tá? Então, é lidar com pessoas, mais do que ser um repositório de conhecimento, é lidar ali com pessoas no seu dia a dia de aula. Não, concordo totalmente. Assim, inclusive essa questão que a Amanda colocou agora, do professor ele não ser o Google, né? Porque ninguém tem obrigação de saber tudo. Né? E ainda existe, aliás, existe uma contradição nesse negócio, porque faz uma crítica muito grande ao modelo de educação no qual o professor ele faz o que um velho amigo meu, professor de muitos anos, tal, ele chamava de vomitório do conhecimento. Assim, o professor que chega lá e blá, 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 e o cara despeja conhecimento nos alunos, né? Ele despeja informações nos alunos. Primeiro que eu não acho que você transmite conhecimento, aí é outra história. Mas o cara despejava informação nos alunos. Tem aluno que acha que a aula é isso. E tem muita gente que critica isso. E eu concordo com as críticas. Mas quando o professor vai fazer algo diferente, essas mesmas pessoas criticam. Né? E essa coisa do professor não ser o Google e não deter todas as informações e tal, é uma realidade. Quer dizer, é óbvio que um professor não vai entrar na sala de aula sem saber minimamente o assunto. Afinal, ele vai ter preparado suas aulas e tal, vai ter estudado aquele assunto. Então, ele vai entrar, tal, só que todo conhecimento tem um limite. Às vezes, até o aluno faz uma pergunta para o professor, e o professor não sabe a resposta. Ah, como? Aí eu vou falar como coordenador, né? Aí o aluno chega para mim e fala, mas como que o professor não sabia isso? Não é. Ele não sabia porque não sabia, pô. Entendeu? Você fez uma pergunta, e às vezes as perguntas são inesperadas mesmo, às vezes, porque cada pessoa enxerga de um jeito as coisas, né? Então, às vezes, um aluno faz uma pergunta e o professor nunca pensou naquilo, porque de repente não é uma coisa comum, não é uma abordagem costumeira, né? Mas o aluno enxergou de outra forma. Aí ele pergunta para o professor, aí o professor fala, pô, isso eu não sei, cara. Peraí que eu vou ver, ou então semana que vem a gente vê, sei lá. E aí o aluno fica inconformado porque o professor não sabia daquela vírgula, daquele ponto específico. Desculpa, mas não funciona assim, né? Até porque se você quer só informação, e aí tem uma outra coisa importante que a Amanda comentou aqui, que é essa questão humana do professor.
que o professor, ele não está lá para transmitir informação. Se for só para isso, você não precisa de professor. A informação hoje está toda disponível. Ela não está mais na mão dos professores. Tá? Quando eu fiz faculdade, talvez quando a Amanda fez, quando outras pessoas fizeram, não tinha internet, não tinha essas coisas todas assim, desse jeito. Né? No caso da Amanda, já havia internet e tal, porque fez temas para internet. Mas não era, provavelmente, como é hoje, com essa facilidade de você ter as informações, né? Quando eu fiz, então, mal tinha rede. Tá? Quanto mais internet. Então, a informação antes ficava muito na mão dos professores, ficava lá nas bibliotecas, e aí você tinha que ficar procurando e tal. Hoje, você aperta o botão, a informação vem para você. Então, o trabalho do professor também, especialmente para quem está pensando, talvez eu queira lecionar. É assim, se você não gosta de se relacionar com gente, aí vai ser um problema. Aí você pode ficar na questão das aulas, dos vídeos, que a Amanda sugeriu, que é um negócio interessante. Você cria suas aulas em vídeo, aí você põe lá no Udemy, qualquer coisa da vida. Isso. Agora, a gente tem modalidade EAD também, que acaba sendo formato diferente. Não vou dizer nem melhor nem pior, é só diferente, tá? Até agora, por causa da pandemia, a gente está sendo obrigado a experimentar, né? Todo mundo está tendo que experimentar esse formato de algum jeito. E você não vai deixar de ter contato com as pessoas, mas às vezes, se você é um pouco mais tímido ali, né, no tete-a-tete ali de frente com todo mundo, às vezes você começa nessa modalidade do EAD, é mais confortável para você ir se desenvolvendo, tá? Você vai continuar lecionando da mesma forma, só que a diferença é que a gente está ali, né, mediado pela máquina, e as pessoas atualmente elas estão ficando muito acostumadas a se relacionar pela máquina, às vezes até se esquecem de como é que é conversar pessoalmente, né? Então tá ali super desenvolto ali no chat, e quando vai conversar pessoalmente não sabe nem o que falar. Acontece, né? É uma das consequências assim do que a gente tem vivenciado hoje com o meio digital. Exato. Mas o que eu falei, técnicas você pode aprender. Agora, se você não gosta de se relacionar com pessoas, tem essas opções que a Amanda colocou. Porque se você for para a sala de aula, você não tiver vontade, que você precisa ter vontade, você precisa querer contribuir para que outras pessoas aprendam. E às vezes para que as pessoas saibam mais do que você. Né? Eu não estou preocupado se o aluno vai terminar o curso sabendo mais que eu. Eu quero que ele termine o curso sabendo muito mais que eu. Sim. Na verdade, se for assim, foi um sucesso, né? Sua aula foi um sucesso. Exatamente. Aí a nossa missão foi cumprida. Né? Esse aluno sair, essa aluna sair e, quebrar tudo aí fora, entendeu? Deslanchar. É a maior satisfação que a gente pode ter. Então, você tem que ter essa vontade. Porque a técnica, repito, você aprende. Né? E tem cursos, tem livros, tem você assistir aula de outros, tem várias formas de você aprender o que fazer e o que não fazer. O que não fazer, inclusive, a gente sabe muito. Eu costumo dizer para todo mundo que vai lecionar, e eu tenho tido vamos dizer, um razoável, um sucesso bacana em contar com professores cuja primeira experiência é comigo, sendo professor no curso que eu coordeno, né? Mas eu costumo dizer para todos, todo mundo tem uma grande experiência na área educacional. Nós fomos estudantes. Durante 11 anos ou 12 anos agora, no ensino fundamental e médio, mais 2, 3, 4, 5 anos na graduação. Então, quando você olha para trás, você vê, se lembra o que deu certo, o que não deu certo, o que um determinado professor fazia que era legal, o que outro fazia que não era legal. Né?
Então, você também pode aprender com as suas experiências. Mas se você não tiver vontade, esquece. Desculpa, aí você faça outra coisa. É melhor. Vai ser Sim. melhor para você e melhor para os alunos. Eu E diria aí que tem o caminho da pesquisa também, que e aí é tem o um caminho é, mais você com você mesmo, às vezes ali com a sua equipe, isso, e aí você não vai precisar dessa outra doação, desse outro lado que é lidar tanto, né, com as pessoas. e- isso, exatamente, exatamente. E o Marcos, ele havia perguntado também se analista de marketing digital é promissor hoje em dia. É uma questão também de você avaliar se é do seu interesse, assim, eu acredito que não tem uma área ruim, sabe? Se é do seu interesse, existe uma vaga aí disponível no mercado, então vá atrás de se formar e construir a sua trajetória em cima dessa área. Agora, não sei se o Alan, de repente, tem alguma dica nesse sentido, que o Alan está num curso agora de marketing, né, Alan? Eu digo o seguinte, marketing digital é uma área que pode vir a ter uma demanda interessante, porque você está digitalizando muita coisa, né? Você está digitalizando muita coisa. Agora, se tem demanda ou não, o que eu te sugiro fazer é pesquisar. Você entrar em sites de empregos, entrar no LinkedIn, né? Sites de oferta de trabalho e tal, e pesquisar qual que é a demanda. É procurar para ver se existem vagas, né? E o que essas empresas estão pedindo. Porque mais do que você ver se tem vaga, porque assim, pode ter um monte de vaga e ninguém consegue preencher. Tá? Na área de tecnologia da informação é o que acontece. Tem vaga que não é preenchida. Por quê? Porque as pessoas não têm as qualificações necessárias. Então, você precisa ver o que é que as empresas estão pedindo para esse tipo de profissional e correr atrás. Eu quero trabalhar com isso. Legal. Então, você vai ter que aprender isso. E aí, para aprender, Exatamente. tem os cursos, como eu falei, cursos, livros, tutoriais, sites, dependendo do que você quer fazer. Eventos, você aprende muita coisa interessante em eventos, tem muitos eventos em várias áreas, né? Então, promissor, a gente nunca sabe o que realmente pode ou não dar certo, né? Não dá para ficar fazendo previsões aqui. Né? Ah, A gente não sim, sabe com certeza. daqui a 5 anos, o que vai acontecer, daqui a 10 anos, o que vai acontecer. Então, sempre procure conhecer muito bem a demanda desse mercado para ver É quais isso são as mesmo. necessidades e invista nisso. E eu fiquei feliz de ver que o Rodrigo disse que depois desse nosso papo ele ficou ainda mais interessado aí pela É, área. Que bacana, Rodrigo, fico bem feliz. tá. Inclusive, um último texto que eu separei para deixar para vocês é de uma revista da FAPESP, que é um texto bem curtinho, de 4 páginas, que fala aí da junção da ciência e dos jogos. Não sei se o Alan consegue deixar o link para vocês. Sim, já colei no Ai, site. bacana, esse linkzinho. Então, depois, se vocês tiverem interesse, ele mostra como é que os jogos, né, nessa área de pesquisa, eles acabam trazendo aí uma série de inovações e recursos que são muito importantes, tá? Então, acho que vale a pena ler, são 4 páginas, rapidinho. Já colei aqui, vão lá porque vale a pena. Inclusive a publicação da FAPESP, né? A FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Né? Então é uma instituição que ela, ela financia por meio de bolsas e outras iniciativas a pesquisa nas instituições de ensino e pesquisa aqui do Estado de São Paulo. Então, é interessante ler esse trabalho aqui. Tá? Bom, o que mais que a gente pode dizer? Estamos em cima, né? Estamos em cima aqui da. Chegando no finalzinho já da live. É,
Mas eu acho que é isso, acho que a gente conseguiu é, trazer vários assuntos relacionados aí, tanto na parte de pesquisa e docência, e como que você, na área de jogos, consegue ter esse envolvimento, dar prosseguimento, caso você tenha se interessado. E, assim, não custa nada. De repente, você começa ali a frequentar uns eventos, escreve, publica um artigo no SB Games, e aí você começa a se interessar pela coisa. Eu acho que vale a pena tentar. Não, sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu gostaria de recomendar a vocês, a quem quiser seguir nessa área de docência, é estudar sobre metodologias ativas. Uhum. Né? Justamente formas de você sair do método mais tradicional de ensino, levando o protagonismo para o aluno, e tem várias metodologias, tem várias abordagens muito interessantes. Então, eu diria que é um tópico bacana para você estudar. Né? Isso Uhum. vai te ajudar bastante em sala de aula a atingir o aluno e fazer com que o aluno possa melhorar a sua chance de aprender. Porque, assim, o aluno é que aprende. Né? Isso. Essa é outra concepção que eu tenho. O professor não ensina. O professor não tem condições de abrir a cabeça do aluno e despejar lá as coisas. Tá? Não funciona, não existe isso. Tá? Não é igual o Cyberpunk, lá, o Neuromancer, que o cara plugava um troço aqui atrás da cabeça e estudava as coisas. Não funciona assim. Tá? O É aluno é uma que condução. o aluno é que aprende. E essas metodologias ativas ajudam bastante nisso. Né? Você foge do tradicional e trabalha com outras abordagens para tentar melhorar, trazer mais oportunidades do aluno aprender. Né? O André fez uma Exatamente. pergunta difícil aqui. Eu vou colocar a pergunta do André aqui. Essa é uma pergunta difícil. É, essa é bacana. Qual foi a maior dificuldade que tiveram em sala de aula? Você lembra da sua, Amanda? Eu lembro, Nossa Senhora, foi assim, eu preparei a aula, mas eu não tinha experiência com o tempo de aula ainda. Tem Hum. quanto tempo que eu ia passar aquele conteúdo? E aí, o meu conteúdo acabou em 1 hora. Eu tinha ainda mais 2 horas de aula e eu fiquei, meu Deus do céu, o que que E eu faço agora? agora? Aí eu tive que ter jogo de cintura, bolei uma dinâmica, comecei a dinâmica com os estudantes, daí a gente foi puxando, no final já trouxe uma ideia de atividade para a próxima aula e deu tudo certo. Mas olha, foi um sufoco. Eu não vou dizer que eu vou contar aqui que tenha sido uma dificuldade, mas eu queria falar da minha primeira aula da vida. Né? Primeira aula que eu ministrei na vida. Eu, eu fui lá na escola, né? Lá na escola dos cursos, tal, porque tinha uma vaga para instrutor, e eu sempre quis ser professor, desde pequeno. Né? Então, trabalhar com educação é uma felicidade para mim. Então, quando eu encontrei essa vaga, falei, pô, agora vai, né? E aí eu fui lá, conversei com o coordenador, tal. Isso era 6 e pouco da tarde. Eu tinha acabado meu expediente, eu trabalhava durante o dia e eu ainda não estava na faculdade. Eu tinha acabado o colégio já, mas não estava na faculdade ainda. Então, eu trabalhava durante o dia, acabou o expediente, tal. Eu fui lá na escola, que era perto do meu trabalho. Fui lá, conversei com o coordenador, tal. Ele falou: você tem uma turma aqui de DBase 3. Né? DBase 3 é um software de banco de dados. Né? Isso aí nós estamos falando dos anos 80. Né? Aí eu falei, pô, isso aí eu trabalho com isso aí. Eu trabalhava o dia inteiro com DBase. Né? Então, pô, então isso aí eu manjo com o pé nas costas aí, não tem problema. Aí ele mostrou o conteúdo que eu tinha que abordar no curso. Falei, pô, isso aí, meu, isso aí vai. Metade da aula acabou isso aí já. Aí ele falou, pô, então tá bom, meu. Ó, então a aula começa às 7. A aula começava às 7 da noite. Aí eu peguei o metrô, fui até a escola onde ia ser a aula, que era lá na estação Carandiru do metrô.
Olha. Aliás, a escola era em frente à antiga casa de detenção. Era de frente, assim. Você, da sala de aula, você via o portão da casa de detenção, assim, uma coisa... Bom, cheguei lá, me apresentei e tal, falei, essa aqui é a sua sala. Me deram lá o material para giz, era aula com giz, cara. Não, que DBase 4, DBase 4 é avançado, é DBase 3. Né? Aula GSL, né? O sistema. Giz, lousa e saliva, é isso aí. Tá? Giz, lousa e saliva. Bom, então beleza, cheguei lá, às 7 horas, tinha uns 40 alunos na sala. Mas não tinha computador, era aula na lousa. Né? O laboratório a gente ia depois só, depois de um mês de aula. Aí me apresentei, não sei o quê, blá, blá, bom. Falei, pessoal, assim, eu estou vendo aqui o conteúdo que a gente vai estudar, eu acho que dá para a gente avançar um pouquinho. Tudo bem? Ah, tudo bem, tá bom. Ah, legal, meu. Então eu comecei, sentei a lenha, né? E eu explicava, não sei o quê, toda hora. E aí, pessoal, estão entendendo? Não, nenhuma dúvida, tá bom. E pá, pá, pá. E aí, pessoal, estão entendendo? Não, tudo certo. Ah, tá bom. Faltando assim uns 10 minutos para acabar a aula, eu perguntei lá, nem lembro o que eu perguntei, aí um aluno respondeu: eu não sei, não sei. Falei, tudo bem, tá bom, acontece. O que você não entendeu? Aí ele respondeu: não entendi nada. Aí eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos. Eu não era o cara mais calmo do mundo naquela época. Aí eu falei, você não entendeu nada? Desde que hora você não está entendendo nada? Desde o começo da aula. Puta, aí o sangue começou a ferver. Aí eu fiz a pergunta fatídica e fatal. Mais alguém está nessa situação? Aí todo mundo, eu. Eu acho que eu acho que um ou dois ali dos 30 e tantos, 40, não levantaram a mão. Aí eu aloprei, falei, pô, vocês são surdos, vocês não lavam o ouvido, eu não estou falando em português aqui com vocês e não sei o quê. Aí eu lembro que uma aluna falou para mim, porque o professor tal, lá da outra sala, ele é mais calmo. Aí eu, do alto da minha fleuma britânica, eu falei, a porta da rua é serventia da casa. Né? E aí acabou a aula, tal, não teve mais aula nenhuma. Aí o coordenador me ligou no outro dia. Alan, o que aconteceu? Aí eu expliquei para ele, tal, não sei o quê. Ele falou, tudo bem, pô, eu sei que acontece, tá, mas não fala mais essas coisas aí, né? E aí tudo bem, aí depois a coisa foi e tal, todo mundo, a gente se deu bem lá e foi bacana, não sei o quê. Mas essa aí foi a primeira aula, cara. Não lava o ouvido, se é surdo, foi porta da rua, serventia da casa. Eu era meio estupidão no começo. Aí depois a gente aprende, né? Vai pegando o jeito com o tempo e tal. Mas essa Olha, aí hoje isso seria perigoso, hein? é. Não, hoje eu sou mais paciente. Hoje eu só amarro o aluno na cadeira. Não, brincadeira, não faço isso não. Tá? Mas a gente aprende com o tempo. Né? Mas é O isso. Laerte falou: eu não entendi nada, mata qualquer Ah, professor. nossa, porque aí você fala, pô, meu, como não entendeu nada, né? Então, é complicado, né? Complicado. O aluno tem que, se o aluno não está entendendo, ele tem que falar, não estou entendendo, não esperar depois, né? Porque senão a coisa vai Depois que a avançando, né? carruagem já andou, já chegou no destino, Aí, eu tinha que amarrar o cavalo, né? Quer dizer, aí já era. mas legal, legal. É um gentleman, é isso mesmo, um gentleman. Tá? Mas você foi meu aluno, André. Você sabe que eu não faço mais isso hoje, né? Você sabe que eu não sou mais assim. O Laerte também. Laerte foi meu aluno lá, não sabe que eu não faço isso também, né? O Rodrigo também. Não sou mais assim agora. Agora são outras maldades. Legal, meu, legal. E aí, podemos fechar aqui?
Como é que Mais tá? alguma dúvida? Mais perguntas aí, povo? Como é que é? Alguém não entendeu nada? Se ninguém entendeu, eu vou. Olha só, hein, meu, que você vai responder aí, hein? É bonzinho aí, tá vendo? Eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Só tenho que apresentar 1000 seminários. Mas eu sou bonzinho. Aliás, o pessoal sai com trauma de apresentação no primeiro semestre, né? Se tem uma coisa que vocês vão aprender é apresentar trabalho, né? Aí o professor no segundo semestre vai falar, vamos apresentar o trabalho. Não, socorro. É importante. São competências importantes, né? Que hoje as empresas exigem, né? O mercado exige que você Sim, saiba, né? Que você consiga sintetizar ideias, né? Apresentar. Não é só, não é só a parte, vamos dizer, técnica da coisa, né? Não é só a tecnologia em si, mas tem várias competências que a gente chama de soft skills, né? Que são muito importantes hoje sim, no com certeza. mercado, né? E os professores ajudam também no desenvolvimento dessas competências, né? Por isso que eu falo que você tem que gostar de lidar com gente para você entrar em sala de aula, porque você vai ajudar as pessoas a desenvolver essas competências, né? Não é só a simples transmissão de conhecimento. Essa parte que você falou de relacionamento é muito importante. Com certeza. É. Ó, o André falou aqui, agora é partir para o caminho da pedagogia. É, isso aí, agora é estudar essa parte aí e correr atrás das oportunidades, né? As oportunidades existem, elas aparecem, tá? Nos cursos livres que a Amanda falou. Uhum. Ah, Se não tiver oportunidade, você mesmo cria uma, porque cria, atualmente com o meio digital a sim, gente tem aulas particulares, muitas né? possibilidades. Aulas particulares também, tem espaço para aulas Sim, particulares. Então, tem um caminho bastante interessante aí, né? E a pesquisa também é outra linha bastante bacana que dá para ser seguida. Beleza, povo? com certeza. Então tá bom. Então vamos fechando por aqui. Até Certo. passamos um pouquinho do tempo, né? Mas é um assunto bem bacana mesmo. Acho que teve bastante participação aqui do pessoal hoje, né? Eu Sim, foi vou, bem legal. né? Foi legal mesmo, foi legal mesmo. Eu vou passar para vocês aqui um, um link para vocês fazerem a avaliação do dia de hoje, né? Da nossa, da nossa apresentação aqui, do nosso webinar. Deixa eu só encontrar aqui direitinho, né? Onde é que está aqui? Agora sumiu o negócio aqui, está aqui. Então eu já vou passar para vocês, vou colar o link no chat e vou deixar o QR Code. E aí você pode escolher um ou outro, tanto faz, para acessar o formulário, preencher, e aí você receberá o seu certificado depois. Depois eu mando um e-mail dizendo que o certificado está pronto. Então aqui está o link e também tem aqui o QR Code. Você pode apontar o teu celular e acessar, ou vai pelo link mesmo, tá? Dá na mesma, né? André, assim, sempre a demanda existe, tá? Por professores, é uma demanda que existe, né? E ainda mais se você tem experiência fora da docência, também é outra coisa interessante, né? Mas a demanda existe. E é o que a Amanda falou, a Amanda deu uma dica preciosa no começo aqui, né? Deixa eu voltar aqui. A Amanda deu essa dica muito importante no começo. Você tem mais de uma centena de cursos de jogos hoje, né? Exato. Então, precisa de professor.
Tá? Precisa de professor. Sem professor não vai para Né? frente. Exato. Quem que vai lecionar? O computador não leciona sozinho, né? Então, é uma E dica tem ainda muito... uma outra coisa que a gente nem chegou a comentar, mas que é a produção de conteúdo didático, né? Agora, É, com os cursos digitais, a gente está tendo muita demanda de produção também. E sim, aí, sim. se você tem conhecimento na área, tem experiência na área, em geral, eles pedem pelo menos uma pós-graduação, tá? Para produzir conteúdo. E aí você também consegue uns trabalhos bem legais aí. Sim, sim. Ó, o Marcos está agradecendo aqui, a gente que agradece a tua presença aqui, que bom que você gostou, né? E é isso, nós dois somos professores, a gente gosta de falar, gosta de trazer informação para vocês, né? Compartilhar, Compartilhar, isso mesmo, interagir, trocar, né? exatamente. Tá? Trocar, exato, isso que vocês também, né, trouxeram muitas informações aqui para nós hoje, e é uma troca mesmo, né, como a Amanda falou, é uma troca de informações aqui, professor, alunos, né, sala de aula é isso também. Às vezes o aluno ele conhece uma coisa interessante, às vezes que ele viu ou que ele passou lá no trabalho e aí ele traz para a sala de aula. Então sempre tem essa oportunidade de trocar informações, trocar experiências, né? Os alunos entre si. É uma área bastante bacana de trabalhar, né? Assim, é uma área que, quando você fala da educação básica, é uma preocupação que hoje você tem cerca de 2,5%, 2,5% dos estudantes querem ser professores. Isso é muito preocupante. Tá? Isso é muito preocupante. Porque você pode trabalhar em várias áreas sem ter faculdade ou sem fazer um curso X, Y, tal. Mas o professor é quem forma todos os outros. Né? Então, o engenheiro, professor que formou o engenheiro. Né? A médica, quem formou? Professores. Né? A, Uhum. a advogada, quem formou? Os professores. Se não tiver professores, como é que vai se formar? Que, corre-se o risco de ter um apagão mais para frente na educação básica, porque o desinteresse está muito grande. É claro, na educação básica você tem vários problemas, especialmente na esfera pública, né? Falta de recursos e tal, mas os professores são necessários, porque quem está na ativa hoje não vai poder lecionar até os 100 anos de idade. Né? Exato. Uma hora vai ter que parar. E vai ter que ter professores atrás, né? Uma nova geração de professores. E na faculdade também. Na faculdade também. Mas na educação básica isso aí está sendo preocupante. Né? Então, se você também pensa em lecionar na educação básica, português, matemática, Uhum. física, história, geografia, faz uma licenciatura, que é o curso que prepara os professores da educação básica. Vai fazer a licenciatura. E aí você, Isso. inclusive, você vai ter uma formação para a sala de aula que geralmente o professor da graduação não tem. Uhum. Exatamente. Porque quando você faz faculdade, você não aprende a lecionar. Né? Você aprende os assuntos do seu curso. Né? A Amanda fez temas para a internet. Você Isso. aprendeu sei lá, HTML, essas coisas, né? É. Um PHP, pouquinho de gestão, um pouquinho de programação, um pouquinho de banco de então, dados. mas não teve lá didática, não sei o quê. Por quê? Porque não é um curso voltado para a formação de professores. Já a licenciatura é. Então, você vai fazer a licenciatura em matemática. Você vai ter as aulas de matemática e você vai ter as aulas de didática, de psicologia da educação, né, sistemas de ensino, filosofia da educação e assim por diante, que vão dar essa formação pedagógica para o professor.
E você tem também outras opções de cursos mais curtos, depois que você já tem uma licenciatura, para fazer uma segunda licenciatura, ou para fazer um complemento depois que você já tem pedagogia. Tem várias alternativas aí. Tem, exato. Tem os cursos de licenciatura para quem tem outras graduações, então Isso. também é uma possibilidade. Tá? Eu fiz essa licenciatura em matemática, que na minha graduação tinha um pouco de matemática, então aí eu fiz a licenciatura. Aí eu fiz as disciplinas pedagógicas, né? Então eu até poderia lecionar na escola, tal, ensino fundamental e ensino médio, que realmente não dá tempo hoje em dia, né? Mas é preocupante também. Legal? Então, acho que é isso, né? Eu queria novamente aqui agradecer a Amanda. Obrigado pela presença aqui, né, toda essa participação. Esse tema aqui foi muito bacana mesmo, né? Eu agradeço também pela participação de todos, foi muito legal, Alan. Foi muito legal mesmo. Tá? Na próxima semana, nós continuaremos com. Na próxima semana tem 4 webinars. Olha lá. Praticamente a semana toda, hein? Nossa, vocês não podem perder, hein? Semana que vem, ó, nós começaremos no dia 10 com o Fabiano Onça, ó, como criar um jogo do nada. Olha só que louco isso aqui, hein? Muito legal. Muito. Depois, ó, no dia 11, direção de arte em jogos digitais, com o professor Claudemir. Também vai ser muito bacana, muito interessante. Na quarta-feira, ó, desenvolvendo um jogo 2D com HTML5, CSS e JavaScript, com o professor Diego, especialista nisso. E, finalmente, para a gente fechar esse primeiro ciclo, que não vai terminar por aqui, né? Só uma primeira parte, né? A gente vai fazer um fechamento. Startup e inovação em jogos, olha aí. Tá? Empreendedorismo, oportunidades de negócio na área, com o professor Renato, que é o nosso professor de empreendedorismo, coordenador do curso de administração da faculdade, né? Então, ele está preparando um webinar especial para vocês também, assim como os demais. Então, semana que vem vai estar cheio de webinar aí, de segunda a quinta, vai ter para todo mundo. Claudemir é o cara, exatamente. Claudemir é o cara. Tá? Sensacional ele. Então, não percam semana que vem, tá? Não percam semana que vem com esses 4 webinars. Eu vou publicar lá no Facebook, no Instagram, essas coisas todas aí. Vocês fiquem em cima aí, acompanhem. E é isso, gente. Novamente, quero agradecer a todos. Agradecer de novo a Amanda. E um abraço para todo mundo. A gente já foi quase um webinar e meio, quase, né? 1h30. Mas beleza. Depois a Amanda vai me mandar a fatura depois. Não, foi muito bacana, foi muito legal mesmo o desenvolvimento. Tá? Legal, gente. Ó, obrigado. Não se esqueçam, estamos com as inscrições abertas lá na Impacta, né? Estamos com as inscrições abertas lá na Impacta, no curso de graduação em jogos. Entra no site da faculdade, tá? www.impacta.edu.br, né? Entra lá, inscreva-se, né? Inscreva-se, porque as aulas estão praticamente para começar aí no dia 17, é isso? 17, Dá tempo. que é segunda-feira. Isso, dá tempo de você se inscrever e começar esse semestre ainda, uma formação que é de 2 anos e meio. Nós trabalhamos competências tanto para programação, quanto para o design, quanto para arte visual, né? Estudamos ainda que marketing, empreendedorismo, né? É um curso que tem uma formação bastante interessante, e aí você vai ter aula com esses professores todos que estão passando por aqui nos webinars, a professora Amanda, que é professora de qualidade de testes, o professor Fabiano com várias disciplinas, o professor Claudemir,
professor Diego, né, o professor Josivan, que inaugurou aqui os webinars, o professor Davi, professor Adilson, né, professor Renato, o Ricardo Urbano também, professor Ricardo Urbano, professor Álvaro. Então, todo mundo aí, né? Não perca essa oportunidade de ter aula com os professores. Ó, eu, assim, como coordenador, eu sempre falo, fico muito contente com os professores do curso de jogos da Impacta, que é uma ótima equipe, o pessoal que dá conta do recado, né? Pessoal muito comprometido, né? E se você quer realmente encontrar pessoal comprometido com a sua formação, vá lá, inscreva-se no curso, que ainda dá tempo para você começar agora em agosto. Beleza? Com certeza. Muito bom. Então, pessoal, nós vamos fechar por aqui, passar a régua, já deu 1h30. Daqui a pouco vão bater aqui na parede, que eu estou fazendo barulho, né? O pessoal vai reclamar, o cachorro aqui, o vizinho vai latir também, vai vir o gato, todo mundo, morcego não, corona, não pode, né? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, obrigado, Alan. Imagina. Um Tá? abração a todos e até logo. Isso, até a próxima, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Fomos. Fui.